Não sei se vocês também são do Rio Grande do Sul, assim como eu, mas está um frio terrível em Porto Alegre nesse momento, então parabenizo muito vocês por conseguirem estar aqui numa sexta-feira à noite, que faz frio, para ter um pequeno curso de métricas. Claro, não é um curso de métricas, mas eu gostaria de introduzir vocês um pouco nesse assunto. Antes de a gente começar, gostaria de me apresentar, imagino que vocês não me conheçam. Meu nome é Alan Lupatini, eu sou publicitário de formação, pós-graduado em Branding de Conexão pela PUC-RS, e eu trabalho já há alguns anos com marketing digital. Eu já trabalhei com marketing promocional, passei por mídias sociais, produção de conteúdo, criação de estratégias de marketing digital. Já trabalhei um pouquinho com links patrocinados, SEO, um pouquinho de tudo. Tá? E é por isso que hoje eu dou aula na Alfamídia de marketing digital num curso bem abrangente. Hoje o meu foco de interesse, e é com o que eu trabalho no dia a dia mesmo, é com métricas. Tá? Métricas é um assunto bem complexo, porque envolve muitos temas de marketing digital, né? Especialmente se a gente for pensar mais para o lado de consultoria do analista de métricas. Envolve tanto o lado de implementação, desenvolvimento de sites, quanto também análise de performance e recomendações sobre mudanças no site, que também chega até em questões de design mesmo, como arquitetura da informação e usabilidade. Eu considero um campo muito interessante justamente por causa da abrangência que ele tem, que ele atinge, né? Eu sou apaixonado por métrica, sempre fui, sempre gostei da área de planejamento, então para mim isso faz muito sentido. Eu espero que hoje eu consiga passar para vocês um pouquinho disso, certo? Bom, gostaria já de pedir para vocês que se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, mesmo que pareça besta, tá? Que vocês coloquem ali na seção de perguntas e respostas, que deve aparecer para vocês na parte superior da tela, tá? Fiquem bem à vontade para perguntar, eu vou responder todas no fim da aula, certo? Nós temos 1 horinha. E quando chegar aí pertinho do final, eu respondo, certo? Não deixem para escrever as perguntas no fim, porque vocês podem acabar esquecendo, tá? É natural. Então, teve a dúvida, já escreve. Quando a gente chegar lá no fim, eu respondo, beleza? Vamos começar então. Bem, objetivo. Tá? A gente quer dar aqui uma visão geral sobre o tema de métricas, tá? E a abordagem vai ser basicamente em 3 questões. Primeiro, o que são ações de marketing digital? O que são métricas? E quais ações de marketing digital mais comuns e como mensurar resultados delas, certo? Esse é o escopo principal dessa nossa mini aula de hoje, tá? Esses temas que a gente vai abordar aqui, eles acabam entrando em vários momentos do curso de formação em marketing digital da Alfamídia, no qual eu sou professor, certo? Então, se algum de vocês estiver pensando em entrar no curso, ou já estiver se inscrito, estiver esperando para entrar aí para a próxima edição, vocês já vão ter um gostinho de mais ou menos como é a minha aula e dos temas que a gente vai falar lá, né? Lógico que lá vai ser bem mais profundo, mais abrangente, inclusive pelo tempo que a gente vai ter para conversar sobre esses temas, né? Bem, por que essa palestra, tá? Quando me convidaram na Alfamídia para dar esse mini curso online, diferente de alguma coisa que eu já tinha feito antes, sempre passa pela cabeça conversar sobre aqueles temas mais populares de marketing digital, né? Como computação na nuvem, a internet das coisas, tá? Mas é engraçado que esse tipo de tema é um tema que parece que se desenvolve tão rápido quanto, sei lá, uma lesma andando por uma parede, certo? São temas muito lentos. Nunca vou esquecer em 2007, quando eu participei pela primeira vez do Festival de Publicidade de Gramado, o tema em 2007 que estava bombando era TV digital. E só se falava em TV digital. O que a TV digital poderia oferecer, como seria a tecnologia, como que a transmissão midiática mais tradicional do Brasil seria transformada com a entrada do sinal digital. E de 2007 para cá, a gente viu claramente, e talvez vocês nem tenham se dado conta, que a TV não mudou chonga nenhuma. A TV é exatamente a mesma, digital ou não digital, e a TV
sinal tradicional, sinal analógico, que deveria ter falecido lá em 2010, continua ativo hoje porque as pessoas não aderiram ao sinal digital porque não viram vantagem, certo? E porque a própria instalação da tecnologia foi mais lenta do que se esperou, né? E não é aplicada hoje com a qualidade que se esperava lá em 2007, 2006. Se a gente for falar de computação na nuvem, internet das coisas, ou até ubiquidade, a gente vê que os temas, esses temas hoje, assim como o TV digital lá em 2007, já era tecnicamente viável. Tudo era muito realista, parecia que podia acontecer mesmo a qualquer momento, assim como a internet das coisas. Mas não vai. E é claro que não vai. A internet das coisas, para quem nunca ouviu falar, é um tema que propõe que todos os objetos, todos os eletrônicos vão se comunicar pela internet, de modo a nos dar experiências mais personalizadas, mais realistas, mais úteis para o nosso dia a dia. Tecnicamente isso é perfeitamente viável, certo? A tecnologia está aí. O problema é que a gente sabe que fabricantes e preços vão impedir com que isso se torne realidade por pelo menos uns 5 anos. E até a gente viver naquele mundo ideal que os palestrantes de internet das coisas falam, não me parece que isso vai chegar em menos de 10 anos. Então, eu acho que a gente pode viver bem com o pé no chão para essas coisas. E, bom, se vamos falar de algum assunto um pouco inicial de marketing digital, vamos falar sobre uma coisa útil. Alguma coisa que vocês possam sair dessa aula de hoje, levar amanhã para o emprego de vocês e dizer, não, vou aplicar esse conhecimento que eu aprendi no curso online da Alphamídia, porque ele é útil para o meu dia a dia, certo? Porque ele vai ser útil para eu trabalhar aqui, para eu desenvolver as minhas ações de marketing digital. Não vou viajar com vocês, bem pé no chão, essa é a minha característica, inclusive, para todas as aulas, não sou viajandão, então a gente vai falar sobre coisas que, de fato, vocês vão conseguir colocar no dia a dia de vocês, que vocês vão poder se desenvolver mais, se vocês quiserem, certo? O meu objetivo principal também é, além de já dar um conteúdo completinho para vocês nessa 1 hora, é também já deixar campo para que vocês consigam aprender sozinhos, caso vocês desejem. Certo? E material na internet para aprender não falta, certo? É só saber procurar e insistir e tentar de novo. E encontrar conteúdo bom e tentar compartilhar com as pessoas, discutir em grupos, certo? A gente consegue aprender muita coisa com uma fagulha, às vezes, que a gente consegue tirar de uma pequena palestra como essa de hoje. Ok? Bem, vamos começar então. Métricas é uma jornada e tanto, tá? E nessa 1 horinha eu vou bombardear vocês com bastante coisa. Então, respirem fundo, tomem um gole d'água e vamos lá. Bem, bem básico, tá? Eu parto do princípio que vocês não trabalhem ainda com marketing ou ainda estejam num estágio um pouco inicial, então não construir o raciocínio desde o início, tá? Que o conceito mais básico de marketing, não vou ficar muito tempo nisso, tá? Caso algum de vocês já seja tranquilo nessa área. Mas o conceito mais básico de marketing é a dualidade entre empresa e cliente, certo? Não como rivais, mas porque eles têm interesses distintos, certo? Enquanto o cliente traz uma demanda, a empresa está buscando lucro, certo? E a demanda versus o lucro é onde o marketing vai entrar, para tentar equalizar esses dois lados, certo? Fazer com que a empresa tenha o máximo possível de lucro, atendendo da melhor forma possível a demanda do cliente. Nem sempre o marketing consegue fazer isso da maneira ideal, tá? Porque quando a demanda do cliente não é atendida da melhor forma possível, isso pode afetar o lucro, certo? E essa balança é o marketing que atua, certo? Um erro comum de quem não tem envolvimento nenhum com essa área de comunicação, de administração, é acreditar que marketing é a mesma coisa que propaganda, né? Que é um erro tremendo, porque propaganda é só uma das coisas onde o marketing se envolve, certo? E claro, é muito importante, propaganda é a alma do negócio, mas não é tudo mesmo, tá? Bem, o marketing vai poder trabalhar então em tudo que envolver questões relacionadas ao lucro da empresa e a maneira como a empresa atende às demandas do cliente. Bem, e aí a gente, né, volta a esse ponto que eu acabei de comentar, né, que marketing digital não é a mesma coisa que propaganda online. Da mesma forma que o marketing normal não é propaganda normal,
tá? Marketing digital não é propaganda online. Então, quando eu falo de marketing digital, não é só banner na internet, não é só anunciar no Google, certo? Marketing digital é muito mais que isso, tá? Porque marketing digital não é a mesma coisa que comunicação digital, certo? Nem todas as ações de marketing digital vão ser necessariamente de comunicação. As duas coisas são muito conectadas, tá? Em alguns momentos vai ser complicado de separar mesmo, mas uma coisa não é a mesma coisa que a outra. Tá? Por quê? Porque marketing digital é muito mais abrangente. Tá? Marketing digital pode estar representado em forma de ações, principalmente, em qualquer tipo de ação de marketing digital. Tá? Então, uma ação de marketing digital pode ser, por exemplo, eu trocar um banner na homepage do meu site. Ou eu criar uma página nova explicando sobre um produto ou um serviço. Ou é eu, vamos ver, alterar o preço de um produto. Ou oferecer produtos diferentes. Tudo isso são ações de marketing digital. Tá? Mas lógico, tem as outras que são mais pro lado de comunicação mesmo, como e-mail marketing, propaganda, SEO, atividade em redes sociais também, produção de conteúdo, por que não? Tá? Bem, as ações de marketing digital, quando elas surgem, elas deveriam, pelo menos, sempre ser motivadas por objetivos, certo? A empresa precisa de alguma coisa, está com uma necessidade específica, tá? E vai lançar uma ação para tentar atender essa necessidade específica. E esses objetivos nem sempre vão precisar apenas de ações de marketing digital, tá? Isso é uma questão que eu imagino que para alguns de vocês seja um pouco óbvio até, porque vamos supor que eu tenho um site onde eu tenho um botão que diz o seguinte: clique aqui e a gente liga para você. Algumas das empresas de telecom têm isso, tá? Eu trabalho com a GVT e eles têm alguns sites, botões de clique aqui e a GVT liga para você. Veja bem. Esse botão, ele não é unicamente online, tá? Porque quando alguém clica ali, o registro do telefone da pessoa vai para um sistema, esse sistema precisa funcionar, esse sistema precisa distribuir os telefones entre uma quantidade razoável de atendentes, e essa quantidade de atendentes precisa ser suficiente para ligar para as pessoas, de maneira a não perder nenhuma ligação, tá? Ao mesmo tempo que o próprio sistema de telefonia também não vai poder deixar de funcionar. Então vejam que aquela ação de marketing digital de colocar um botão de clique aqui e a gente liga para você é diretamente relacionado a todo um outro espaço atrás de pessoas que vão precisar trabalhar também com esse sistema, com essas funcionalidades, para garantir que tudo isso vai funcionar. Tá? Então objetivos de marketing digital podem acabar ativando ações que não são só no digital. Tá? Isso é natural. Mas uma coisa importante, tá, é que marketing digital possui controles próprios, tá, e que não se compartilha com outras disciplinas. Então, métricas que a gente vai ver em marketing digital, eu não consigo, elas não são reproduzíveis em outros lugares exatamente, porque são coisas muito próprias do digital. Tá? Bem. E o que são controles? Tá? O pessoal que estuda marketing já tem isso um pouco na linguagem do dia a dia. Tá? Controles são formas de acompanhar o atingimento de metas. O que é uma meta? Meta é uma coisa muito parecida com objetivo, tá? E as pessoas comumente confundem, mas meta é quando eu transformo um objetivo que eu tenho em algo mais tangível. Então, por exemplo, o meu objetivo é ficar rico. Tá, mas a minha meta tem que ser, eu quero ter pelo menos 5 milhões de reais até o fim de 2015, sendo que no final de 2014 eu já tenho que ter conseguido pelo menos 1 milhão. Tá, isso é uma meta. Tá? No caso, eu tenho já um controle no fim de 2014 para garantir que eu vou conseguir chegar na minha meta lá no final de 2015. Certo? Então, quando a gente fala de controles, eu digo para vocês que, as ações de marketing digital precisam ter controles. É isso que a gente está falando, tá? O que a gente vai medir? Qual é o prazo que a gente vai ter para conseguir atender o que a gente deseja? Bom, e aqui já fica uma proposição um pouco óbvia, né? Depois que a gente aprende tudo é óbvio, mas não existem controles
se não existe meta? Tá? Como é que eu vou controlar alguma coisa, né, um atingimento de algo, se eu não tenho uma meta? Tá? Da mesma forma que não existem controles sem métricas, certo? Porque não tem como eu controlar alguma coisa sem ter algo a ser controlado, entendem? Então, se eu tenho um objetivo de marketing digital, antes de começar as ações, eu já tenho que pensar em como que eu vou aplicar os meus controles e como eu vou chegar nas métricas necessárias para saber se a minha meta foi atingida, certo? Essas coisas não podem se perder. Se não acontece uma coisa que eu já cansei de ver aí nos meus anos de trabalho, que é a gente terminar uma campanha, terminar um conjunto de ações, e o cliente perguntar, tá, e como é que foi? Certo? E daí ninguém sabe dizer como foi, a gente não sabe porque a gente não mediu, a gente não se preocupou com isso e agora a gente não sabe dizer o impacto do que a gente fez no nosso trabalho. Isso é um fracasso total, certo? Porque no final todo mundo vai ficar com a impressão que foi fracassado, né? Que o projeto não deu certo, quando não necessariamente é verdade, né? A gente só não consegue entregar dados verdadeiros sobre o que foi que aconteceu. Bem, controles são compostos por métricas, tá? Como eu falei para vocês agora há pouco. Tá? Aqui eu estou dando um exemplo de um mundo real, né? Então, se a minha meta é percorrer 10 quilômetros em uma hora, quantos metros por minuto eu tenho que fazer? Tá? Então, a meta é 10 quilômetros em uma hora, tá? E para eu ter o controle, eu tenho que saber quantos metros por minuto eu tenho que fazer. Tá? E metros por minuto seria uma métrica nesse exemplo. Como eu já coloco aí de uma maneira um pouco mais garrafal, né? Quilômetro é uma métrica e metros por minuto é uma métrica calculada. Tá? Métrica calculada é um termo pouco utilizado para quem é acostumado com algumas ferramentas mais simples de Web Analytics, porque elas já trazem tudo muito pronto e o usuário não tem a oportunidade de atuar sobre elas, né, de pensar sobre como que aquela métrica é gerada e como que ela aparece na ferramenta que a gente está olhando. Né. Metros por minuto é um exemplo de uma métrica que ela depende de duas, tá, que é metros, tá, e tempo. Então eu tenho metro por minuto, que é uma métrica calculada. Tá? Isso não se aplica a marketing digital, claro, mas eu gosto de dar esse exemplo porque a gente consegue ter de uma maneira um pouco mais palpável, né? Entender do dia a dia de fora do marketing. Né? Mas agora eu mostro para vocês um exemplo que é do marketing digital mesmo. Né? Visitas, que é uma métrica, e páginas por visita, que é uma métrica calculada. Tá? Uma métrica de tráfego calculada. Tá? E a fórmula é visualizações de página dividido por visitas. Não sei se vocês já são familiarizados com esse termo, né, com esses termos de páginas por visita e visitas, mas página por visita, quer dizer, visualizações de página, é toda vez que alguém vê uma tela na web. Tá? Então vamos supor que eu tenho um site com um álbum de fotos, tá? Eu tenho 10 fotos nesse álbum. E uma pessoa que navegue por todas as 10 fotos vai ter 10 visualizações de página, certo? Porque ele navegou por 10 páginas do meu site. E vai ter uma visita só, porque ele ficou uma vez no meu site. Né? Visita a gente costuma chamar de sessão, né, que é o tempo que um usuário fica no site. Uma visita termina quando o usuário fica 30 minutos ocioso. Tá? Esse é o padrão que se usa hoje nas ferramentas de Web Analytics. Tá? Bem, receita é uma métrica, e ticket médio é uma métrica calculada, certo? E a lógica aqui é bem parecida com o que eu estava falando para vocês antes. Né? Ticket médio é uma métrica de conversão que usa a receita dividida por pedidos para entregar para a gente um número, certo? O ticket médio ajuda a me dizer quanto em média que os clientes estão gastando no meu site, certo? E ações que eu faça, como ação de frete grátis, costuma derrubar o ticket médio. Então, se eu quiser em média ganhar mais as minhas vendas, que ações eu preciso fazer, certo? Uma dica para vocês, por exemplo, nesse caso, é atrair visitantes de retorno, já que os visitantes de retorno costumam gastar, em média, um pouquinho mais que os outros. Tá? Lógico que isso não vai se reproduzir em todos os casos, tá? Mas
via de regra é isso. Evelise, não consegue me ouvir? Sugiro que tu teste se o teu sistema de som está funcionando. Tente dar uma olhada aí no YouTube e ver se o vídeo, se o som aparece para ti, tá? Porque eu imagino que os demais estejam conseguindo me ouvir corretamente, certo? Boa sorte. E vamos dando continuidade aqui. Bem, pessoal, há uns anos atrás, métricas já foram consideradas um tema mais simples. Tá? Por quê? Porque as pessoas olhavam para métricas de uma maneira um pouco mais simplória, certo? Hoje o mercado exige um pouco mais, especialmente se a gente trabalhar com empresas grandes. Não existe mais tanta satisfação em olhar só page views e receitas de um site, por exemplo. Certo? A gente precisa de mais, a gente precisa olhar com profundidade, a gente precisa analisar de uma forma qualitativa a navegação do usuário, a permanência, o ciclo de vendas, por exemplo, além de só olhar os números absolutos num determinado período. Tá? Então, quantos anos atrás, métricas podia ser observado como um controlezinho remoto assim bem simples, desses bem antigos, com poucos botões, hoje nem tanto. Tá? O tema de métricas ele não mudou muito de uns anos para cá, tá? Porque as métricas continuam sendo mais ou menos as mesmas. Eu consigo medir mais ou menos as mesmas coisas, tá? Então, a roda não se reinventou, assim, desde que métricas em marketing digital se usam de uma maneira extensa. Bom, hoje o controle é um pouco maior, certo? Até porque a gente tem inúmeras ferramentas que nos entregam métricas diversas. E ainda tem muito que aprender. Tá? Eu entendo bastante de métricas, mas eu tenho perfeita noção de que ainda tem um grande campo pela frente, tá? Especialmente no que diz respeito ao que pode ser implementado, é o tipo de relatório que se pode extrair a partir dos dados capturados, tá? Então, sugiro que vocês continuem tentando aprender bastante sobre esse tema. Bom, desculpa, o pessoal estava respondendo uma dúvida aqui de uma aluna que não estava conseguindo ouvir. Bom, vocês podem conseguir chegar lá, tá? Vocês podem conseguir aprender. E não é tão difícil assim, certo? Tem muito conteúdo online para aprender sobre métricas. Não é pouca coisa. Especialmente o pessoal que trabalha com links patrocinados, que trabalha com SEO, já é acostumado a olhar métricas, tá? Geralmente esses profissionais eles têm um interesse muito específico por alguns relatórios, tá? O que limita às vezes o que eles conhecem realmente de Web Analytics. Mas no mercado de hoje esses caras são os que mais entendem, certo? Via de regra. Então, se vocês conhecem pessoas que trabalham com isso, são algumas que vocês vão poder tirar dúvidas, tá? Especialmente porque eles costumam se interessar um pouco mais por métricas, tá? Porque faz parte do dia a dia deles. Bom, quais são as métricas mais comuns em marketing digital? Bom, desculpa, pessoal, teve mais uma reclamação sobre não conseguir me ouvir, mas vocês estão conseguindo me ouvir, a maioria, pelo menos? Por favor, avisem quem estiver ouvindo ok, só para me tranquilizar aqui, senão eu tento checar de alguma maneira diferente. É que eu estou vendo aqui pelo console que o meu som está sendo capturado normalmente, então eu imagino que seja alguma dificuldade na máquina de quem está com problema mesmo.
Gabriela está ouvindo? Obrigado pelo retorno. Glaze está ouvindo? Obrigado pelo retorno também. Lu Moraes, obrigado também, pessoal que avisou. Bom, então vamos dar prosseguimento. Que métricas mais comuns que a gente tem? Primeiro, tráfego. Tá, então, métricas de tráfego são métricas que indicam a navegação do usuário, tá? Por que páginas ele passou, quantas páginas ele viu, quanto tempo ele ficou, certo? Tudo que fale sobre o percurso de uma pessoa no meu site são métricas de tráfego, tá? E aí eu tenho alguns exemplos para vocês, né? Visualizações de página, visitas, visitantes únicos. Tá? E a diferença aqui entre elas é que visualizações de página é a quantidade de páginas que as pessoas viram, visitas é a quantidade de sessões que as pessoas tiveram no meu site, e visitantes únicos é a quantidade de pessoas mesmo que viu o meu site. Certo? Conversão. Métricas de conversão são métricas relacionadas ao sucesso no meu site, a vendas, ao atingimento de metas. Tá? São quando as pessoas fazem coisas específicas que eu considero como batendo um objetivo que eu tenho no meu site. Tá? Então, uma métrica de conversão, por exemplo, é unidades vendidas. Certo? Quantos itens eu vendi no meu site? Outra, pedidos. Então, quantos pedidos eu tive no meu site durante um período? Depois, receita, que é quanto dinheiro eu ganhei com esses pedidos. Tá? Outros eventos de sucesso podem ser métricas de conversão também, e esses eventos de sucesso eu posso criar nas ferramentas de Web Analytics. Dar alguns exemplos para vocês. Poderia ser clicar num botão de seguir em redes sociais, poderia ser clicar num botão de compartilhar, poderia ser inscrição numa newsletter, poderia ser um comentário num blog, poderia ser que mais? Participação numa promoção, enfim. Eventos de sucesso, algumas ferramentas de Web Analytics permitem que eu crie, né, e acompanhe isso depois como um sucesso, né, como uma métrica de conversão. Bom, tem plataformas. Essas métricas que eu referenciei como plataformas, o que eu quis dizer com plataformas? São métricas que não dependem necessariamente do serviço de Web Analytics que eu uso no meu site, mas depende da plataforma que eu estou usando para anunciar, por exemplo, ou que eu estou usando para expor comunicação digital, certo? Exemplo dessas plataformas, o próprio Facebook, tá? Então, a ferramenta que o Facebook tem para eu analisar o sucesso da minha fanpage, o AdWords, que é a ferramenta de anúncios do Google, também é uma plataforma desse tipo, tá? Esse exemplo que eu estou falando aqui. Tá? Então, nesse tipo de plataforma, eu posso analisar o custo das campanhas que eu tive, quantos cliques ou quanto engajamento eu tive nessa comunicação que eu fiz nessas plataformas e quantas impressões, quanto alcance eu tive na comunicação que eu apliquei lá dentro. Certo? Então, essa parte que eu referenciei como plataformas e dei poucos exemplos, é relacionado a ferramentas de comunicação digital que não ficam dentro do meu site, certo? Informações sobre custo, cliques, engajamento, impressões e alcance, por exemplo, jamais vão ser entregues por um Google Analytics ou pelo Adobe Analytics também, por exemplo. Do lado de plataformas de comunicação fora do site. Métricas calculadas mais comuns de tráfego são páginas por visita, tempo médio no site. Tá? Tempo médio no site, aliás, costuma ser uma pegadinha para a maior parte das pessoas, tá? Porque as ferramentas de Web Analytics elas não conseguem saber quanto tempo o usuário passou na última página da visita dele antes de ir embora, certo? Porque o tempo no site ele é calculado no disparo de uma tag entre o disparo de outra, certo? Então o usuário entrou no site às 3 da tarde, entrou em outra página às 15h15, saiu do site às 15h30. O meu serviço de Web Analytics vai dizer que o usuário ficou 15 minutos no site e não meia hora. Por quê? Porque nesses últimos 15 minutos ele não navegou mais dentro do site, tá? E o serviço de Web Analytics não tem como saber disso,
certo? Então ele vai considerar só o tempo que ele sabe, que foi entre a primeira página e a segunda, 15 minutos. Tá? Tempo médio na página é calculado de uma maneira parecida, né? Só que também desprezando o tempo da última visita. Às vezes as pessoas se iludem um pouco com isso, né? Porque acreditam que essa medição do tempo acontece em tempo real, tá? Mas a verdade é que não. Bem, taxa de rejeição também é uma métrica calculada, serve para indicar qual é a taxa das pessoas que saem do meu site sem navegar, certo? Então o usuário chega no meu site, olha ele, pode ficar 5 minutos, 10 minutos, meia hora e vai embora. Isso entra como isso se torna uma rejeição, tá? Rejeições é uma métrica, tá? Taxa de rejeição é uma métrica calculada. Bom, algumas métricas calculadas de conversão são ticket médio, unidades por pedido, ROI e CPA, por exemplo. ROI, para quem não conhece, é uma métrica que diz retorno sobre o investimento, é Return on Investment em inglês, tá? E me diz quantos reais eu ganhei a partir da quantidade de reais que eu investi, tá? CPA é custo por aquisição, é uma métrica calculada que usa em consideração o custo das campanhas que eu tive e a quantidade de pedidos que eu tive no site, certo? Então, quantos reais eu gastei para cada compra que houve no meu site, certo? CPA é uma métrica calculada muito importante porque me diz sobre a efetividade das campanhas de comunicação digital que eu estou fazendo, certo? Se elas não estão sendo caras demais. Por exemplo, o meu custo por aquisição jamais pode ser maior do que o preço do meu produto, tá? Então eu tenho que comparar, por exemplo, o ticket médio com o CPA. Se o meu CPA é de R$50 e o ticket médio é de 60, tem alguma coisa errada, tá? Para um ticket médio de R$60, o meu CPA não poderia ser maior do que 10, por exemplo. Tá? Porque senão eu estou perdendo muito do meu faturamento em propaganda e meu lucro vai acabar indo lá no chão, né? Ou até sendo negativo. Tem de plataformas, tá? Por exemplo, o CTR, que é Click-Through Rate. Também conhecido aqui no Brasil bastante como taxa de cliques, tá? Até gosto de usar mais taxa de cliques, mas CTR às vezes é mais prático, porque é mais rápido de dizer, tá? CTR é a quantidade de pessoas que clicou num banner, tá? Por exemplo, ou num conteúdo qualquer na internet. Então, a cada 100 pessoas, quantas clicaram na peça que eu exibi? Então, é uma métrica calculada que usa em consideração cliques e impressões, tá? Impressão é toda vez que alguma coisa aparece no browser de alguém. CPC, que é o custo por clique, usa em consideração o custo e os cliques, certo? Então, essa métrica também é muito importante para eu saber quanto, em média, eu estou pagando pelo acesso ao meu site, certo? Quanto que eu estou pagando para as pessoas entrarem no meu site. CPC é uma métrica que eu vou acompanhar de uma maneira parecida com o CPA, por exemplo. Tá? Porque o CPC não pode ser muito alto, porque senão eu vou jogar o meu lucro lá no chão. Bem, e vem pergunta, por que eu preciso saber de tudo isso? Né? Por que eu preciso saber mais sobre métricas? Porque o mercado precisa. Tá? O mercado precisa de gente que saiba falar sobre isso e porque eu preciso cada vez mais otimizar os meus objetivos de marketing digital. Né? Saber me certificar que eu vou conseguir atingir as minhas metas e só com conhecimento de métricas para eu chegar lá. Tá? Vocês podem se perguntar, bom, para que eu preciso de tanta métrica se o objetivo é sempre vender mais? Isso não é verdade, tá? Isso é um mito. Nem sempre o objetivo de uma empresa ou de alguma página na internet é vender, tá? Tem muita empresa que está na internet com um site basicamente institucional, por exemplo. E o que ela vai vender lá? Né? Uma métrica que uma empresa que presta serviços, por exemplo, como uma agência de publicidade, ela não vai ter objetivo de vendas como o site delas. Né? Ela vai ter como objetivo, talvez, inscrições na newsletter e conquista de novos clientes. Tá? Conquista de novos clientes, que métrica que pode me entregar isso? Porque ninguém fecha um contrato com agência de publicidade pelo site.
Tá? Então eu vou considerar como métricas importantes métricas de tráfego mesmo e tempo que as pessoas passam no site para eu saber se o meu site está sendo tão atraente quanto eu desejo, tão atraente quanto eu preciso. Tá? Então acreditar que uma empresa que está na internet precisa só vender é um mito tremendo, tá? Inclusive porque para os usuários chegarem numa venda, tem todo um conjunto de métricas antes disso que vai me ajudar a apoiar melhoras no processo de compra, ou melhoras no desenho, na forma como o meu site se apresenta, para eu aumentar o volume de vendas. Tá. Bom, eventos personalizados, falei para você sobre esse tema um pouquinho antes. Tá? Eles podem ser criados em ferramentas de Web Analytics e servem para acompanhar conversões que não são necessariamente vendas. Né? Eu já dei alguns exemplos para vocês, como inscrição em newsletter e comentário em blog. Tá? E aqui tem outros. Cadastros em Avise-me quando disponível também é um evento importante para eu monitorar num site, porque esse Avise-me quando disponível tem uma chance muito grande de acabar se transformando numa venda. Né, e eu me preocupar com isso é legal, até porque eu consigo saber, bom, meu site não está conseguindo oferecer produtos que as pessoas estão querendo me comprar, né, estão em falta. Visualizações de um vídeo no site, por exemplo, também poderia ser capturado através de uma métrica de um evento personalizado. Tá? Alguns sites, vocês já devem ter reparado, eles escondem o número de telefone de uma empresa, né, obrigando o visitante a clicar num botão para revelar o número de telefone ou o e-mail dela. Tá? Por que isso é feito? Principalmente para eu poder saber quantas pessoas de fato se interessaram em olhar o telefone da empresa. Tá? Então, se eu só exibir o telefone ali, eu nunca vou saber de fato quantas pessoas que me ligaram e podem ter fechado uma venda chegaram lá porque ligaram, porque foram no meu site. Né? E eu consegui tirar essa informação direto do meu serviço de Web Analytics é possível através de um evento personalizado, que pode ser disparado, então, num clique para exibir um número de telefone. Cliques com botões de compartilhar e seguir também podem ser medidos. Tá? E eu recomendo que vocês façam isso. Bom, aí que chegam as ações, tá? Para tentar atender as necessidades de uma empresa. E necessidade da empresa, a gente chama tecnicamente de KBR, que é Key Business Requirement, ou requerimento-chave de negócios. Então, o que o negócio precisa? Isso é necessidade da empresa, isso é um KBR. Uma empresa pode querer que liguem mais para ela, que enviem mais currículos para ela, que assistam mais aos vídeos dela, que olhem mais o portfólio dela. Os objetivos podem ser inúmeros. Tá? E dos mais importantes, eu vou transformar em KPI. Tá? O que é um KPI? Tem gente no mercado que chama de KPI, tá? Ou de KPI. O correto seria KPI. Tá? Por favor, lembrem de chamar de KPI ou KPI mesmo. Tá? KPI, então, é Key Performance Indicator, ou indicador-chave de performance. Tá? São métricas, poucas métricas, no máximo 3 ou 4, que vão indicar o sucesso do meu site. Tá? Eu estabelecer KPIs para o meu site, ou para sessões ou para ações específicas de marketing digital, é fundamental para eu poder desenvolver metas melhores, tá? Métricas mais acertadas. Lembre-se disso, tá? É bem importante. Bom, KPIs são objetivos da empresa e não necessariamente o tipo de ação de marketing digital. Tá? Então, atenção. Os KPIs estão no objetivo da empresa e não necessariamente no tipo de ação de marketing digital que eu estou fazendo. Tá? Mas ações de marketing digital distintas possuem pontos fortes e fracos diferentes. Tá? Logo, existem algumas ações de marketing digital que eu não recomendo que vocês escolham KPIs para elas. Tá? Logo a gente vai chegar nisso e vai ficar um pouco mais claro. Tá? Mas lembrem-se que os KPIs estão nos objetivos que a empresa tem e não nas ações que eu estou fazendo no site que eu tenho, certo? Então,
Lembrem-se disso. Bom, vou falar agora para vocês alguns elementos de marketing digital importantes, tá? E como eles se envolvem com métricas. Um website é a âncora de uma marca na internet, centraliza as informações de uma empresa, é o principal canal para conversões, tá? Que podem ser vendas ou não. Para um site institucional, geralmente as métricas que se entende como KPIs são visitas, páginas por visita, tempo médio no site e conversões ou metas. Eu coloco aí até na tela um exemplo do site da Nestlé. Tá? A Nestlé não vende nada pelo site, tá? Então eles se interessam que as pessoas entrem no site, fiquem bastante tempo lá, olhem bastante páginas e eventualmente se inscrevam na newsletter ou preencham um formulário para receber a revista da Nestlé, por exemplo, ou olhem informações dos produtos, enfim. É isso que eles se interessam, certo? Então isso aqui que está na tela, eu acredito que sejam os KPIs que o pessoal da Nestlé considera para o site deles. Para um portal ou para um blog, por exemplo, eu coloco o exemplo do Terra, eles se preocupam com uma gama um pouquinho maior de KPIs, tá? Que são visitas, taxa de rejeição, conversões, tempo médio no site, comentários e cliques em anúncios. Tá? Por que cliques em anúncios? Porque é daí que vem o dinheiro, né, para portais e blogs. Né? Comentários indicam o envolvimento real que as pessoas estão tendo com o site. Enquanto também um portal se interessaria muito também por visualizações de página, por exemplo. Tá? Claro, cada visualização de página também poderia dar um dinheirinho para o portal, então eles se preocupam com isso. Para um e-commerce, como americanas.com, eles se preocupam muito com a taxa de conversão, tá? Que é das pessoas que entram, quantas que acabam comprando mesmo. Né? Então eles não querem que alguém entre no site e não compre nada por eles, essa pessoa não precisa nem existir. Tá? Eles querem pessoas que entrem e comprem. Tá? Então esse é uma métrica muito importante, né? Se certificar que o site está conseguindo entregar a oferta da maneira mais eficiente possível. Outros KPIs são unidades vendidas, pedidos, receita e ROI. Então o ROI, na verdade, para um e-commerce, é o mais importante de todos, né? Porque a cada real que eu investi, quanto que eu ganhei de volta? Né? Muito relacionado com o lucro mesmo, né? O sucesso das minhas ações de marketing digital. Aí tem algumas métricas importantes para usabilidade, por exemplo. Como é que eu vou me certificar que meu site está sendo bem sucedido? Né? Como é que eu vou saber que meu site está entregando para os usuários interfaces boas, interfaces eficientes para eles chegarem onde eles querem, né? Para o usuário conseguir atingir o objetivo que ele tem. Primeiro, páginas por visita. Então, quanto mais as pessoas estão navegando, mais eu sei que o meu site está sendo eficiente, está sendo interessante. Né? Fluxos de navegação também, eu analisar por onde essas pessoas estão passando, se elas não estão se perdendo, se elas não estão indo e voltando no meu site. Funis de conversão também. Então, o que é um funil de conversão? Eu analisar um passo a passo que alguma pessoa precisa passar no meu site para chegar num sucesso, né, um evento de sucesso, e eu entender o quanto as pessoas estão se perdendo em cada etapa, certo? Eu analisar isso é muito importante para eu desenvolver a usabilidade dessas páginas. ClickMap é um tipo de relatório que me mostra uma imagem onde eu vejo onde as pessoas mais clicaram numa página. Tá? Mostra a imagem de uma página do meu site e mostra onde as pessoas mais clicaram. Esse tipo de relatório eu consigo tirar de ferramentas como Crazy Egg, tá? Que tem todo tipo de relatório avançado para essas questões de usabilidade. Tá? ClickMap também é bem parecido. Tá? A diferença é que o ClickMap ele costuma ser um pouco mais simples, tá? E ferramentas como o Google Analytics e o Adobe Analytics fazem isso de uma maneira bem simplória. Tá? O Crazy Egg é a ferramenta mais avançada no mercado para fazer heatmap e clickmap. Bom, pesquisa online é um tema que é pouco popular. Né? Pesquisa costuma ser visto como um tema muito chato. Mas tem métricas importantes para acompanhar
pesquisas online, né? Pesquisas online são sempre, começam por objetivos, feito um planejamento, eu coleto os dados, tabulo os dados e analiso os dados, né? É na parte de coleta de dados especificamente que eu tenho que garantir que eu consigo colher as métricas necessárias para eu saber se a minha pesquisa está sendo um sucesso ou não. Então, quantas pessoas viram o formulário, enviaram o formulário, se houve erros no envio do formulário, em qual pergunta as pessoas pararam mais, por exemplo. Algumas coisas que eu posso olhar. E a taxa de conversão da minha pesquisa também, né? Porque a taxa de conversão vai dizer se a minha pesquisa está extensa demais, por exemplo. Bom, propaganda online é a comunicação digital e paga. Tá? A propaganda é sempre paga, tá? E é composta principalmente de anúncios em sites, e-mail marketing e conteúdo patrocinado, né? Pode ser um post pago, por exemplo. Tá? E-mail marketing tem o objetivo de comunicar, vender, tá? E tem algumas métricas bem específicas para e-mail marketing, tá? Como a abertura do e-mail, né? Pessoas que apagam e-mail sem ler, quantas pessoas denunciaram como spam, qual foi a taxa de abertura, então dos e-mails entregues, quantos foram abertos, quantos erros em envio eu tive. Anúncios online tem o objetivo de comunicar, vender, tem o objetivo de branding bem forte, tem o objetivo de brand awareness, que é a visibilidade de marca. O tempo com cliente em potencial também é algo importante. E tem também a função de mostrar que eu sou uma marca líder. Tá? O que eu olho com muita importância quando eu anuncio, né, anúncios gráficos na internet? Primeiro, impressões e o alcance que os meus anúncios tiveram. Então, impressões, lembrem-se, a quantidade de vezes que meu anúncio apareceu no browser das pessoas, e alcance é uma métrica calculada, na verdade, que mostra do público de um site qual a porcentagem desse público foi impactado pelo meu anúncio. Então, digamos, tive 9% de alcance no Terra. Então, 9% dos visitantes do Terra foram impactados com o meu anúncio. Tá? Essa é uma métrica importante para anúncios, porque mostra o quanto eu consegui afetar um público, né? Quanto eu consegui ser importante para um público num período. Cliques e cliques únicos também, né? Para eu saber quantas pessoas clicaram ou se os usuários clicaram mais de uma vez. Tá? Opa, quebrou aqui. Sacanagem, deixa eu ver se eu acho que estava escrito ali naquele arquivo. Bom, naquela parte ali que está toda zoada, gente, devia estar escrito taxa de interação, tá? Que é dos usuários que interagiram com as minhas peças gráficas. Por exemplo, se eu tinha uma peça em Flash, que é um joguinho, tá? Ou que toca uma animação quando as pessoas clicam, passam o mouse por cima. A quantidade de pessoas que interagiu, das pessoas que foram impactadas, isso é taxa de interação, tá? É uma métrica super importante para Rich Media. E CTR, por fim, né, que é a taxa de cliques. O CTR ele é super importante para propaganda online, tá? E lembrem-se, CTR é a taxa de cliques, é click-through rate. CTR é super importante para anúncios gráficos porque mostra o quanto as pessoas se sentiram impelidas de verdade a clicar, certo? Quanto que a minha comunicação gráfica convenceu as pessoas a entrar no meu site. SEO, né, é otimização de sites para mecanismos de busca, fazer com que o meu site seja mais encontrado em mecanismos de busca. SEO tem uma série de métricas próprias importantes, tá? Então, posicionamento médio das minhas palavras-chave, o quanto os visitantes de busca orgânica especificamente estão convertendo. Então, eu tenho que criar relatórios mais personalizados para SEO. Tá? SEO tem todos uns filtros próprios para poder trabalhar em Web Analytics. CTR dos itens que eu tenho também é importante. E as impressões na SERP também, para eu saber se o meu snippet, né, se um texto do meu resultado na busca está bom o suficiente para as pessoas. Bom, mídias sociais têm um papel muito mais de visualização de marca mesmo, né, de tentar viralizar, de tentar impactar as pessoas de uma maneira diferente da propaganda tradicional. Tá. Em mídias sociais eu vou me preocupar principalmente com o alcance das publicações, então quantas pessoas eu impactei, quantas minhas publicações viralizaram, quantas interações eu tive, e para isso eu preciso analisar qualitativamente, né? Não adianta eu só dizer que eu tive 1 milhão de interações nesse mês, porque metade delas podem ter sido xingamentos, por exemplo.
Então eu preciso analisar de uma maneira muito refinada isso aí para saber se essa quantidade maior de interações foi bom ou foi ruim. Tá? Nem sempre mais interação é melhor. Bom, acesso ao site. Então, quanto eu consigo levar as pessoas do site de redes sociais até um outro site, também é algo importante para analisar. E como o usuário se comportou no meu site depois disso, também. Bom, o que eu quero dar como recado final para vocês aqui, antes de a gente terminar, é que métricas pode ser complicado. Às vezes vocês podem até odiar um pouco métricas, mas não tem como escapar disso. Tá? Hoje, em marketing digital, métricas é um assunto inevitável. Super importante. Reparem que aqui no final eu falei menos para vocês sobre métricas simples, né, como visitas, né, visualizações de página. Porque na verdade o trabalho com métricas, o trabalho de controlar ações de marketing digital vai um pouco além disso. Né? Eu preciso entender sobre as ferramentas de Web Analytics, preciso entender o que pode ser capturado e de que forma que eu posso olhar essas informações para poder desenvolver ações de marketing digital cada vez melhores. Tá? Gostaria de agradecer a participação de vocês, né, reforçando, na sexta-feira vocês estão de parabéns por estar aí até as 9 da noite. Gostaria de desejar uma boa balada aí para quem vai sair agora de noite. Tá? E é isso que eu tenho, pessoal. Por favor, coloquem as dúvidas. Deixa eu dar uma olhada aqui. Leandro, perdeu 15 minutos. Leandro, o problema de fazer Hangout no Google Plus é que eventualmente ele tem limite de usuários para participar, e eu também já vi muita pessoa reclamar de problema técnico nos Hangouts do Google Plus, tá? Confesso que eu gosto, tá? E eu queria te pedir para tu enviar um e-mail sugerindo isso para a Alphamídia, tá? Acho que o e-mail é qualidade@alphamídia.com.br. Se não for isso, tenta achar algum formulário de contato lá dentro do site, tá? Com certeza que o pessoal vai te ouvir. Enfim, pode me fazer sugestão. Se o pessoal gostar, eles não vão deixar de te ouvir não, tá? Só alguém tem alguma dúvida? Quem não tiver dúvida e quiser colocar só uma opinião aí sobre a nossa aulinha de 1 hora também, fico feliz. Mesmo que queira criticar, é muito bem-vindo. Tá? Então, por favor, deixe uma mensagenzinha aí. Alan fica feliz. Pessoal, esqueci de comentar com vocês, eu tenho um blog chamado chadecerebro.com.br, chadecerebro.com.br. Quem tiver interesse, quiser enviar perguntas lá, deixar comentários no blog, eu fico feliz em responder. Se alguém tiver alguma dúvida um pouco mais profunda sobre o Web Analytics, eu posso desenvolver algum post para tentar ajudar vocês, então não se sintam acanhados. São pessoas super abertas, vocês podem me achar no Twitter também com Alan Lupatini, tá? Se quiserem falar comigo por lá também, fiquem à vontade. Lu Moraes acha legal também a ideia de Hangout no Google, então, por favor, não deixa de enviar lá para qualidade@alphamídia. O pessoal vai gostar de ouvir a opinião de vocês, tá? Mandem mesmo. Bom, pessoal, já que não chegou nenhuma dúvida, eu vou encerrando a aula. Preciso dizer que para mim foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Se vocês quiserem me dar um feedback sobre o conteúdo de hoje, fiquem à vontade, tá? Eu adoro opinião. Tá? Então é isso. Boa noite, passem bem. Espero que vocês usem com sabedoria o conteúdo que eu tentei passar para vocês hoje. Tchau, tchau.